Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. DCRA11, o DCRA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro e como a maioria dos fiagros que a gente tem no nosso mercado, esse é um fiagro de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 7,00, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 17%, mas cuidado, esse dividendo aqui está alto em razão da queda da cotação. Com os dividendos lateralizados e a queda da cotação, o dividend yield vai nas alturas, então cuidado para você não ser induzido a erro nesse sentido. O fundo está sendo negociado a um PVP de 0,74, isso indica 26% de desconto. É um fundo que negocia com baixa liquidez, apenas 99 mil por dia, e é um fundo que vende uma variação negativa de menos 12%, menos 11,93% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Este é um fundo que já nasceu na base de R$10. Desde que ele veio a mercado, já entrou no momento em que a situação já estava um pouco atípica. Então ele ficou orbitando ali próximo dos R$10, até que mais ou menos no final de 2022 inicia-se a queda do fundo, mas isso não ocorreu só com esse fundo, aconteceu com a maioria dos fundos do mercado. Então esse fundo tem uma queda gigantesca, começando a ser negociado na base de R$9, até um pouco menos aqui na faixa de R$8,70, e aí durante meados de 2023, o fundo esboça uma recuperação, saindo ali de 8,70 mais ou menos, para algo na faixa de 9,50, 9,60. Contudo, essa recuperação volta a arrefecer, e lá mais ou menos no início desse ano corrente, o fundo entra numa nova queda. Primeiro, chegando aos R$9 e depois rompendo. E aí chegou a beliscar R$8, esboça novamente uma recuperação alguns meses atrás, a mais ou menos 8,50, 8,60 e de novo o fundo entra numa queda violenta. Dessa vez agora o fundo está nesses patamares próximos a R$7. Continuando no site, agora a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome. Esse é um fundo, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato híbrido, ele é um fiagro, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta atualmente com 17 mil cotistas, tem pouco mais de 6 milhões e 700 mil cotas emitidas, ele vale R$ 9,52 e tem um valor de mercado de 64 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi ali de 10 centavos. Continuando no site, a gente vê algumas informações sobre o dividend yield médio do fundo. Desde que ele veio a mercado, ele entregou uma média de 1,20 e às vezes 1,5, 1,4 aí. Sendo que recentemente o dividend yield vem subindo pela explicação que eu dei lá em cima. O dividendo nominal está lateralizado, só que a cota vem caindo. Com isso, o dividend yield acaba subindo. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo está estabilizado a 10 centavos já há alguns meses, fazendo algumas entregas de 11, 12 centavos de forma atípica. No dia 7 de novembro, o fundo pagou no dia 14 de novembro essa quantia de 10 centavos. Como esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, quando o vídeo for ao ar, seguramente vai ter sido anunciado os dividendos ali de dezembro para serem pagos lá em dezembro. Acredito eu, pelo que eu vi do relatório, que o fundo vai conseguir manter esses 10 centavos que ele vem entregando aí. Aguardemos para ver se é isso que o fundo vai anunciar. Por fim aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Nesse sentido, tá com defeito aqui no site, tá? Então ele não vai ter aqui o CDI desde que o fundo veio a mercado. Mas o CDI do mês anterior, o fundo teve uma rentabilidade de 7%, como ele continuou em queda, atualmente está em 3,85%. E olha que interessante, o fundo está com 30% de deságio, contudo, ele entregou tanto dividendo desde que ele veio a mercado, que a sua rentabilidade ainda está no positivo, né? Então, mas se continuar nesse ritmo, pode ser que rompa isso aí, tá? O IPCA do período 14%, o IFIX 11% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, tem ali com 35% de rentabilidade. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aí do nosso canal.
a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Como eu disse, esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras. Ela vai te ajudar na organização dos seus ativos, vai te ajudar também na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha porque, além de ser um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Adquira os e-books porque, além de ser um ótimo produto, comprando também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros que renovaram o Clube de Membros, em especial o Edson, que renovou o Clube de Membros Gold, o Vander e o Anderson. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas. Obrigado de coração por todo o apoio. Vocês são imprescindíveis aí para o canal. Desde já, muito, muito obrigado. Se vocês estiverem precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório bem curto, tá? Então não tem tantas informações assim a respeito. Aqui a gente vê os destaques que a gestão traz do dividendo entregue, tá? Tem um certo delay nesse dividendo aí. Segundo a gestão, o fundo está 100% adimplente. Então, esse fundo, pelo menos até aqui, não está tendo nenhum problema grave, né? Então, isso é um ponto de atenção aí. O fundo tem um resultado mínimo ali, irrisório, de 1 centavo, 1,4 de valor retido. No mês do relatório, o CDI rendeu 0,93. Em um ano, o CDI está rendendo ali 10,97. Ao passo que a inflação no mês do relatório, que é lá de outubro, foi de 0,56. E a inflação acumulada no ano, 4,76. As taxas cobradas pela gestão, 0,13 aí de administração, 0,87 de gestão e 10% de performance se eles baterem um CDI. Sempre que eu vejo esse tipo de taxa, eu sempre falo que para mim chega a ser desleal, é algo abusivo, na minha humilde opinião. Aqui a gestão traz alguns comentários, né? O que é que representa esses seus 10 centavos? Lá na época da cotação, o fundo de lá para cá caiu muito, né? Atualmente o fundo tem 17 ativos com exposição predominantemente em CDI, tendo remanescente da carteira indexada à inflação. O bom aqui, que é algo interessante, é que o duration é bem baixo, de apenas 1,9 anos. Quanto menor o duration, menos risco aí para o fundo. Aqui eles trazem algumas informações adicionais. Então, no mês do relatório, foi realizada a venda total dos CRAs Solinftec, no valor de aproximadamente 1,6 milhão, gerando 1,3 centavo por cota. Foi informado aí pela OPE securitizadora que o devedor TOEX, fica atento com esse nome que depois não vê lá no final do relatório, pretende realizar o resgate antecipado das debêntures que lastreiam a operação. Caso efetivado, o resgate total do CRI ocorrerá em dezembro. Adicionalmente, em 5 de novembro, foi realizada a compra de um CRA CMAA a uma taxa de CDI mais 1,6. O valor total adquirido foi de 3 milhões. O grupo CRA, ele vai falar um pouquinho sobre esse grupo CMAA aí. Continuando aqui no relatório, e na época, a cotação do fundo estava em 7,55. Continuando aqui no relatório, aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Na DRE a gente vê que nesse mês tem sido um dos meses que o fundo mais receitou em relação aos meses anteriores. Nesse sentido aí, o fundo teve de receitas totais 794 mil e de despesas totais aí 65 mil. Nós vamos ver na prática o que é que essas despesas aqui estão representando frente às receitas. Lembrando que o ideal seria se o fundo trouxesse um acumulado aí, né? Então até aqui, ó, 65,8, 65.803. Isso aqui vezes 100 dividido por 794.665. Então a gente vê que em outubro as despesas do fundo são na casa de 8,28%, o que eu reputo ser uma boa taxa, né? Agora, aqui ele mostra novamente as reservas que o fundo possui. Ela vem aí em linha ou até subindo um pouquinho. Aqui ele mostra como é que foi composto o resultado e o dividend yield médio que o fundo vem auferindo aí.
Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você gostou desse Fiagro? Você já conhecia? Você parou de investir em Fiagros? E com esse fundo, você tinha e saiu vendendo desesperadamente? Você sabe de alguma coisa gravíssima que esse fundo está passando? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Como sempre que eu vou falar de um ativo aqui, eu tento deixar o mais claro possível, se eu sou conflitado ou não, né? Então eu tenho conflito ao falar desse fundo, porque eu tenho ele tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira privada. Amu, se fosse para você comprar esse fundo hoje, você compraria do zero, né? Se fosse para você escolher esse fundo, hoje eu não mais compraria esse fundo. Por quê, Amu? Porque na época que eu escolhi esse ativo, até então não tinha ocorrido situações tão graves quanto depois se viu lá com o grupo econômico. E para piorar, eles expulsaram os gestores lá da Devan, né? O pessoal do HCTR, Deva, Versailles, Tord, acabou expulsando a equipe de gestão lá do Deva. Então, assim, depois que isso ocorreu, aí que eu fiquei um pouco mais desanimado com a gestão. No Fiagro, na minha opinião, eles continuam fazendo um bom trabalho, mas acaba perdendo credibilidade, sabe? Então, assim, tenho esse fundo, estou levando ele para o longo prazo por enquanto, que não aconteceu nada de grave aqui em questão de gestão aqui com o fundo, mas a gestora, em geral, para mim, perde credibilidade, sabe? Enfim, por enquanto, eu pretendo manter esse fundo. Eu não sei se na nova fase da carteira eu vou aumentar a exposição a esse ativo, justamente pelo receio que eu tenho em relação à gestão atual, sabe? E eu não pretendo me desfazer em nenhum momento, tá? A não ser que em algum momento de mercado melhor, as cotas se recuperem, aí pode ser que eu faça a troca desse fundo por outro, tá bom? Mas, por enquanto, eu não tenho intenção de vender. Tenho ele, mas não é um fundo que, se fosse para eu começar do zero, eu teria. O fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório aqui, a gente segue vendo, né? Como eu disse, um relatório curto. E o principal ponto aqui que eu vejo é a queda no número de cotistas, que já chegou a atingir um ápice ali de quase 20 mil cotistas, e desde fevereiro para cá, o número de cotistas vem caindo mês a mês, atualmente com 17.600. Continuando aqui, ele traz a quantidade de cotistas, e lá no início do relatório eu falei, ó, fiquem atentos em relação ao TOEX. TOEX aqui é o principal devedor do fundo, hoje com 15% do PL, e eles têm uma dívida IPCA mais 13, é uma dívida bem arriscada, né? Então, se eles realmente liquidarem aqui essa dívida com o fundo antecipadamente, eu vejo isso mais positivamente do que negativamente. Então, eu espero que isso realmente ocorra, tá? E que eles aloquem o recurso em outras posições aí. Esse hater aí também, com 10% das posições, esses dois devedores aí é um dos principais pontos de risco desse fundo. Apesar de os Fiagros estarem sofrendo muito no mercado com as suas problemáticas, e vários outros fundos estão sofrendo de tabela, com esse fundo aqui é o que eu falei, até então não vejo nada que justifique ele estar caindo tanto. Então ele não está caindo por algo grave, pelo menos não que é noticiado, e sim porque todo o mercado está caindo. E esse ponto aqui de concentração do fundo é um ponto de atenção, principalmente agora que a gente vê que o mercado está bem ressabiado com essas concentrações que os ativos possuem, né? Mas enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos momentos posteriores aí e se de certa maneira o fundo diminui aí o risco que ele carrega nessas concentrações dele. Atualmente o fundo está com 67% do seu portfólio alocado em CRAs, ele tem 15% aí em CRIs e um caixa alto, né, de 17,9%.
ele tem diversos segmentos aí dos seus devedores. E mais abaixo aqui a gente vê o seguinte, que hoje a carteira do fundo é quase que 60% a CDI mais 4, uma taxa alta, né? E ele também tem taxa alta em IPCA mais 11, com 20% do portfólio. Ou seja, esse é um Fiagro high yield, de alto risco. Continuando, a gente vê que é um fundo que tem diversificação geográfica e, como eu disse, é um relatório curtinho. A gente chega na parte final do relatório. Daqui até o final, ele fala sobre os seus devedores. Então, o que eu sugiro? Toda vez que você for olhar um ativo, se você gostar, vá nessa parte final e vai estudar sobre os devedores dos fundos. Seja um fundo de tijolo ou um fundo de papel, veja os principais inquilinos ou devedores aí para você estudar um pouco. O que é esse TOEX? Ele é focado na recepção, armazenagem e expedição de granéis sólidos de origem vegetal. A empresa está sediada no complexo do corredor de exportação do Porto Paranaguá, associado à Associação de Produtores Portuários aí. TOEX está em operação desde 2020, ou seja, uma empresa nova, né? Movimentando soja em grãos e farelo de soja por meio de silo público dos portos do Paranoá. Nesse formato de operação, a TOEX utiliza 3 berços com 2 shipholders em cada um, totalizando 6 shipholders de carregamento com capacidade total de 9.000 toneladas por hora. O que foi dado de garantia no empréstimo dessa dívida, né? Alienação fiduciária de imóvel, para mim é uma garantia bem sólida, isso aqui, ó. Alienação fiduciária de 100% das ações da empresa, cessão fiduciária de 100% dos recebíveis, com cláusula take or pay, com uma das maiores empresas de agronegócio do mundo, uma multinacional americana que é a Cargill. Então esse é o principal devedor do fundo aí. Eu espero de verdade que ele realmente liquide a dívida aí e o fundo realoque esse recurso em outras situações um pouco mais seguras, no sentido que eu digo de concentração, né? Aqui estão os demais devedores. Eu sugiro que se você for investir nesse fundo ou em qualquer fundo, vá nessa parte final e dê uma atenção aí, porque eu vejo que é uma das partes que os investidores dão menos atenção. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse Fiagro são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar aí na nossa meta de chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!